Bem-vindas, minhas irmãs. Você está no Mulheres Reconciliadas, um espaço de cura, fé e identidade para mulheres cristãs. Sejam bem-vindas a mais um episódio aqui no canal Mulheres Reconciliadas. Eu sou a Andresa Diniz e você está no espaço de cura, fé e identidade para mulheres cristãs. No episódio de hoje, eu estou aqui com uma convidada muito especial, muito querida, que recebeu esse convite e de prontidão aceitou para poder estar falando aqui para mães. Esse episódio é especialmente para mães que se colocam de joelho pela vida de um filho, né? E eu tô aqui com a Gisele e ela vai contar o testemunho dela, da libertação do seu filho, o que Deus fez na vida do filho dela por meio das suas orações. Pode ficar à vontade, Gisele. Boa tarde, meu nome é Gisele de Castro, sou casada, sou mãe de 3 filhos, Arthur, Antônia e o Alexander, né? Hoje conhecido como Deschan. E vai ser um prazer estar compartilhando o testemunho que a minha casa recebeu, né? Com vocês. Conta pra gente, Gisele. A gente, quando você chegou na igreja, a gente já soube, né, que você compartilhou com a gente que estava enfrentando, né, uma batalha espiritual em oração pela vida do seu filho. E a gente acompanhou um pouco, né, dessa luta, como foi, mas a gente também sempre viu você ali buscando, né, indo à presença do Senhor, apresentando o seu filho diante de Deus, diante de oração. Conta pra gente como que foi esse processo. Então, Andresa, quando eu cheguei na igreja, realmente, né, eu cheguei para buscar pela vida do meu filho, por libertação. E nesse processo dessa busca, eu participei de um evento onde até você estava. E ali Deus usou uma mulher para mim. E ela dizia o Senhor dizia através dela: trabalha para mim que eu trabalho para você. Faz para mim que eu faço para você. E quando eu entrei numa igreja, foi em maio, né, maio de 2022, e essa profecia foi liberada sobre minha vida em julho de 2022. Ali eu entendi que não era sobre a vida do Alex. Ali eu entendi que não era só por ele. Ali eu entendi que era um alinhamento entre eu e o Senhor. O Senhor só alcançaria o Alex através da minha vida. Mas para isso, eu teria que voltar para os pés do Senhor. Eu teria que me alinhar, deixar a velha criatura para trás, os maus hábitos e seguir novamente com Jesus. Porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, né? E ali foi onde eu entendi o recado. E aí foi onde eu me firmei como uma mulher de oração, como uma mãe que busca, uma mãe que clama, a coluna, a intercessora da minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. E conta pra gente mais como que foi. Porque a gente vê, né, que existem muitas mães que, às vezes, no processo, elas se cansam, né? Não é que elas desistem do seu filho, não é essa palavra, mas a luta é tão grande, né? Tipo, a batalha é tão grande. Às vezes, essa mãe, ela se vê cansada, né? Parece que ela ora, e parece que mais piora, né? Nada acontece, nada muda. E como que foi esse processo? Você já sentiu algumas vezes cansada? Como que foi as lutas que você enfrentou, de batalhas espirituais? Né? Como que foi? Conta pra gente. Então, Andresa, realmente o processo cansa. Cansa. Só que quando a gente começa a ter uma mentalidade madura em Deus, com o propósito do Senhor, a gente vai até se cansar. A gente vai chorar, literalmente chora mesmo, porque assim, rasga o coração. Mas o Senhor, Ele dá o renovo. Quando a gente realmente está nos pés do Senhor, buscando, servindo ao reino sem interesse, porque chegou um determinado ponto, quando eu entendi, eu falei: Senhor, não é sobre mim, é sobre o teu reino. E a partir do momento que você faz pro reino, o fardo fica suave. É claro que a gente é mãe, que a gente vai sofrer por um filho que está fora de casa, que está nas drogas. Só que eu tive que realmente ter a convicção que só quem podia mover era o Senhor. Eu, com o meu braço de carne, no meu muito falar, eu só perdia, eu só afastava. E assim, nesse processo todo, vamos botar de 97, não, de 2007, 2017, para 2024, eu tive que aprender que é o Senhor quem trabalha. Porque nesse período todo, às vezes eu ficava 1 ano sem ver meu filho, às vezes eu só falava por telefone. Então, assim, o processo cansa, mas a partir do momento que você está se consagrando, se separando, servindo em espírito e em verdade, o renovo do Senhor vem. Não é fácil,
né? E o Senhor vai sempre colocar mulheres dispostas a te abençoar com um ombro amigo, com uma palavra, com uma orientação. Porque muitas das vezes a gente vai ouvir vozes dizendo, desista, não vale a pena, não tem mais jeito. Mas não, quando o Senhor está dentro do teu barco, pode ventar, pode acontecer o que for. Tem jeito sim. O cansaço, ele dá espaço para renovo, para alegria, e você tem mais fôlego para buscar. Você falou uma coisa, uma palavra que é muito certa, né? Filho geralmente tem isso. Quando a gente fica falando, parece que não obedece. Eu já fui filha também. Quer dizer, eu sou filha, mas também já estive nessa fase de adolescente, né? Então, assim, parece que quanto mais a nossa mãe fala, quanto mais ela pega no nosso pé, mais a gente se afasta dela, né? E assim, precisa mesmo de muita sabedoria, porque senão a gente acaba perdendo, né? Afastando nossos filhos da gente, e sendo que a gente tem que pedir mesmo Deus sabedoria para nos dar a palavra certa, até o momento certo para falar, né? Não é tipo não deixar de falar, mas também tem um momento... O que falar. Exatamente, o que falar e na hora certa de falar, porque às vezes uma palavra certa dita uma hora errada, né? Pode talvez ele causar um mal entendimento, uma interpretação errada, né? Na cabeça do filho. E conta pra gente quais foram as ferramentas que Deus te deu, né? Pra poder, assim, perseverar e ter palavras de sabedoria, até atitudes mesmo de sabedoria, porque não deve ter sido fácil ficar longe do seu filho nesse processo, né? Não foi fácil, e uma das estratégias que o Senhor falou comigo foi a questão do discernimento de espírito. A partir do momento que você só murmura, que você reclama, quanto mais você fala que não vou conseguir, tá ruim, quanto mais você murmura, mais longe você fica de alcançar sua bênção e você não vê o mover de Deus. A murmuração, ela te coloca no final da fila. Então, a partir do momento que eu saí do meio de uma mentalidade de murmuração, eu comecei a ver assim, o que o Senhor me disponibilizava para agir, que era da oração, das buscas de madrugada, era na questão de palavra, e toda vez liberar uma palavra profética, mesmo meu filho não estando dentro da minha casa. E eu sempre falava, o meu útero não gerou filho para o Egito. O meu filho não vai ficar no Egito. Então, assim, o Senhor dá estratégia pra gente. A Bíblia é a maior fonte de revelação. É a melhor escola que tem a Bíblia. Então, assim, a partir do momento que você passa a meditar, a se consagrar, a se separar, o Senhor vai te dar estratégia. E uma delas é a oração. É joelho mesmo no chão e oração. Essa é a maior ferramenta, né, que o cristão poderia ter, a oração. E às vezes a gente acaba negligenciando. Às vezes é o último recurso que a gente vai, né? Às vezes é a última ferramenta que a gente tá lá. Às vezes ela tá enferrujada, mas a gente demora para ir. Mas conta também pra gente como que era a sua relação com seu filho, como que aconteceu, né? Para as pessoas também ali começar a entender. É como se fosse uma linha do tempo, né? Para as pessoas entenderem como que foi, como que aconteceu. E esse processo de que o Senhor resgatou ele, como depois você também conta como foi o processo que Deus, o dia que Deus alcançou ele, que Deus falou no coração dele e trouxe a libertação. Então, Andresa, eu uso como exemplo a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Eu tive o Alex, eu fui bem dizer mãe solteira, eu fui mãe aos 19 anos, eu namorava com o pai dele, fui mãe aos 19 anos, e aí eu fosse uma barra pra morar com o pai dele, fomos morar junto, e foi assim, totalmente trágico, né? Sim. E ali quando o Alex já estava com 6 anos, foi onde eu resolvi sair desse relacionamento tóxico, de agressão verbal, agressão física, porque me deu um estalo. Eu falei assim, eu não vou morrer, eu tinha exatamente 25 anos, eu falei, não vou morrer aos 25 anos por conta de agressão. E aí eu quero começar uma nova vida com meu filho. Foi aonde a gente começou uma nova vida, né? Deus me abençoou com meu esposo, que é o André, que é uma benção na minha vida, uma benção. E aí quando eu novamente casei, né? O Alex estava com 11 anos para 12 anos. E ali eu me vi num tratamento diferenciado, sendo tratada com carinho, com respeito, coisa que eu nunca tinha vivido. E estava grávida, e eu pude viver uma gravidez com o meu esposo, coisa que eu não tive com o Alex. Sim. E ali, por que eu uso a parábola da dracma, da moeda perdida? Porque ali eu perdi meu filho dentro de casa. Sim. Porque eu fiquei tão encantada com o que eu estava vivendo naquele atual momento, que eu nunca tinha recebido, que de alguma forma eu perdi meu filho dentro de casa. Ali aí vinha 12, 13, 14 anos, e aí começou a questão dele para jovem aprendiz, e aí começou a questão de que eu comecei a tampar o sol com a peneira. Como ele foi criado sem o pai dele,
eu muitas das vezes não deixava meu esposo corrigir. Porque eu achava que não podia maltratar, não podia corrigir. E um dos meus maiores medos era de falhar com o Alex. E na verdade eu falhei. Porque eu, sem sabedoria, fora da presença do Senhor, né? Não tive como, assim, conduzir. Porque a partir do momento que a tua casa tem luz, que a tua casa tem a palavra, que a tua casa tem a presença, o que tem luz, Andresa, fica organizado. A gente só consegue organizar uma casa quando tem luz. Então, naquele momento, a minha casa ela não tinha luz, ela não tinha palavra. Nós não estávamos diante do Senhor servindo em espírito e em verdade. E eu perdi meu filho dentro de casa. E nesse período que a gente se perdeu, perdemos o contato dentro de casa, perdi realmente, assim, o que estava acontecendo. Foi um período, assim, muito ruim, porque eu lembro que, mesmo não estando na presença, o Senhor falou tremendamente comigo dentro da minha cozinha. E uma vez que eu tive que ouvir o Espírito Santo falar, hoje você vai mandar ele embora. Porque a gente já tinha pego dentro de casa alguns pacotes de maconha. Sim. Eu peguei, então escondi do meu esposo. Sim. Pra amenizar o problema. Só que aí meu esposo pediu pra sair, aí eu fiquei um pouco assim, meio temerosa, porque mãe a gente tenta, né? Sim. Só que eu tive que colocar na balança um casamento com mais 2 filhos, né? E um adolescente já com quase 18 anos fazendo o que não deveria fazer. Ele começou com 17 anos? Com 16 anos. Sim. E aí eu lembro que uma vez na cozinha, o Alex desceu, acho que ele tinha até usado droga. Sim. Porque assim, a gente não procura saber como é. Então a gente hoje, como eu sei, os sinais são os olhos vermelhos, muita agressividade, muito sono, muita fome. Eu não sabia. Muito bom falar esses sintomas, porque quem tá ouvindo, né? Observar os filhos, os olhos muito vermelhos, inchado, muita fome, muito sono, se trancar no quarto. E aí, quando eu ouvi, falei, gente, quem tá falando comigo? Aí o Senhor falou, hoje você vai mandar sua filha embora de casa. E assim, foi terrível, foi terrível. Eu tive que mandar ele embora de casa, ele saiu de casa, eu aluguei uma casa pra ele numa rua atrás da minha casa. E quando eu levei a pequena mudança dele, parecia que estavam arrancando meu útero fora. E ali, assim, eu não discuti com meu esposo, eu só acatei também o que ele tinha falado. E eu fiquei com um nó na garganta há anos. Porque eu não pude me expressar, eu não coloquei a raiva pra fora. E meu filho teve que ir embora. E assim, parecia que tinha arrancado meu útero. E nesse dia que eu fiz isso, 2 vizinhas minhas me apoiaram na minha varanda. E eu lembro que nessa rua da minha casa tem um monte. E eu lembro que eu entrei, fechei o portão, eu gritava ali naquela varanda de dor na alma. E 2 mulheres que vinham do monte, sem saber o que tinha acontecido, bateu no portão e falou, o Senhor mandou eu vir aqui. E manda dizer pra você que isso aí é amor. Foi necessário, porque é amor. E ali, ele ficou fora de casa, saiu com 18 anos, né? E veio vivendo a vida dele, que ele queria ser cantor, ser cantor. E ele começou a vagar pelas ruas. Passou um tempo na casa da minha mãe, da minha mãe foi pra minha avó, porque ninguém já estava suportando a questão dos vícios. E dentro da minha casa não podia voltar. E eu lembro uma vez que, quando ele estava na casa da minha avó e eu estava indo embora, ele falava assim, mãe, deixa eu ir embora também contigo. E muitas das vezes eu achei que eu fui covarde. Aí eu falei, não posso te levar, Alex, porque assim, o André não vai deixar, não posso te levar. E dali, Andresa, ele saiu da minha avó e foi morar no centro da cidade. Foi morar no centro da cidade, ali pela Presidente Vargas, sabe? Ele conheceu algumas pessoas nesse negócio de batalha de rima, de rap. E ali eu lembro que uma vez, aí nesse processo todo dele longe, foi morar no centro da cidade, eu vim morar pro Barra na pandemia de 2020. Deus moveu no sobrenatural, trouxe a gente pro Barra e eu me questionava. Eu falava assim, por que eu tô aqui num lugar bacana e meu filho morando dentro do lixo? Porque ele chegou a filmar, sabe? Ele morando dentro do lixo. E aí o Senhor não me respondia. Aí foi até esse processo de a gente voltar para a igreja, ele começar a entender que o Senhor tinha todo um propósito, né? Porque no fundo de toda tristeza há um propósito pro Senhor mover, né? Sim. Quem sou eu para não passar pelo deserto? Quem sou eu? E aí, Andresa, assim, aí eu tive que ver o meu filho vivendo no lixo, enquanto eu morava num lugar super bacana. E meu filho me mandar mensagem, mãe, faz um pix pra mim. E o Espírito Santo fala, não faz, porque ele não vai comprar comida, ele vai comprar droga. E você dizia assim, não vou fazer, hoje eu não tenho. E toda vez o Espírito Santo não deixava eu dar o dinheiro pra ele. E assim, sabe, foi um processo muito difícil. Até pouco tempo, até ano passado eu me culpava. Eu participei de um curso onde teve uma aula sobre o perdão. E o maior perdão ali foi pra mim, porque eu não tinha me perdoado. Porque eu carreguei uma culpa assim de muitos anos
porque eu achei que eu falhei, né? Eu achei que eu falhei. Então, assim, a gente não tem que ter medo de ver, de vasculhar a mochila do filho, de ver com quem tá andando, de botar limites. Porque eu perdi meu filho dentro de casa. Eu deixava meu filho ir pra casa de uma tia, e essa tia ali, ela tinha um filho. Eu acho incrível isso, Andresa, porque depois que meu filho voltou pra Jesus, essa tia não me procurou nem pra me dar os parabéns pela vitória. Ele ia pra casa dessa tia com 16 anos, e ela tem um filho também, na idade dele. E ali ele bebia, ele fazia um monte de coisa. E ela nunca me contou. Ela nunca me contou. Então a dica é, não deixe seus filhos na casa de ninguém. Sim. Se não for uma família evangélica, se não for uma família realmente pautada no Senhor, não deixe seu filho passar final de semana na casa de tio nenhum, de tia nenhuma. Porque muitas das vezes, pimenta só arde nos olhos dos outros, não da gente não. E eu digo, por que eu perdi meu filho dentro de casa? Dentro da família. Ela não foi culpada. Sim. A maior culpada foi eu. Sim, e às vezes uma vez eu ouvi alguém falando que é pra gente ter mesmo cuidado com nossos filhos, porque às vezes as pessoas elas não gostam de você, mas pelos seus filhos serem seus, né? Elas vão deixar, vão fazer mal, vão às vezes influenciar para as coisas negativas, né? E é uma história muito emocionante, assim, não tem como não se emocionar, né? Isso que você falou das mães, né? Tomarem cuidado com seus filhos para não perder dentro de casa é muito importante, porque hoje, sempre foi assim, né? Mas hoje tem muito mais distrações, né? Então a gente acaba perdendo mesmo nossos filhos dentro de casa. Às vezes a gente, porque quer silêncio, tá no telefone, fica lá no quarto, né? E às vezes eu sinto também o Senhor me incomodar por alguns detalhes, né? Porque eu também tenho filhos pequenos, então às vezes a gente quer um pouco de silêncio, tá no telefone, fica no quarto, né? E aí as crianças vão se acostumando a não ficar perto da mãe, do pai, aí se esconde no quarto e quer o telefone. E assim, sutilmente a gente vai perdendo os nossos filhos, né, Gisele? E é muito interessante o que você falou pra gente estar esperta quanto aos detalhes, né? Os detalhes estão ali, são de forma sutil, mas uma mulher ali que está sensível à voz do Espírito Santo vai direcionando. Eu imagino que realmente não deve ter sido fácil, né? Eu acredito que, embora você tenha sentido muita dor, Deus com certeza te deu muita força para poder ser firme naquilo que Deus está te direcionando. Deixa embora, não dá. Porque imagina, a gente como mãe, né? A gente não quer ver o nosso filho sofrer, como você falou, né? Você falou uma frase agora que me tocou no meu coração. É como se eu tivesse perdido o seu útero, porque exatamente o nosso filho foi gerado dentro da gente, né? Foi um pedaço nosso, então a gente não quer ver eles sofrerem, né? Mas às vezes permitir o sofrimento é o necessário para o amadurecimento, né? Tem até a Elizabeth Elliot que diz que o sofrimento ele nunca é em vão, sempre tem um propósito, né? E Deus sabe como agir com cada pessoa. E fala pra gente como que foi esse processo de reencontro, como que foi essa aproximação de vocês. Então, a aproximação, eu lembro que aí, nessa correria dele querer ser cantor, e ele conseguiu chegar à fama. Sim. Ele conseguiu gravar fora do Brasil, ele conseguiu participar de um grupo aí muito famoso, ele conseguiu um contrato maravilhoso. Do lixo ele foi morar em mansões, né? E aí eu falei, meu Deus, como o Senhor trabalha. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuidou literalmente. E aí ele veio morar aqui perto, em Vargem Grande. E mesmo morando em Vargem Grande, o Senhor não permitia que eu fosse lá. O Senhor sempre falava pra mim, você só vai lá quando eu te liberar. E eu lembro que uma vez, eu tava numa pizzaria, já tava um ano sem ver o Alex. Um ano, e aí eu tava na pizzaria, sentada eu, Arthur, Antônio e o André, e aí o Arthur ouviu, assim, Derchan. Quando o Arthur ouviu Derchan, eu falei, Derchan, que a gente olhou, tava o Alex, que ele é conhecido como Derchan, mais uns 10 jovens, esperando um estúdio que era em cima da pizzaria abrir pra gravar. Foi assim, a gente se encontrou, a gente se olhou, Andresa, parecia que era a primeira vez que a gente tava se abraçando, a gente deu um abraço, e ali eu senti o Senhor quebrando alguma coisa. Falei, alguma coisa aconteceu nesse abraço. A gente se abraçou, ele foi lá, cumprimentou o André. Aí eu fui lá, falei com os meninos. Aí, oi, tia. E um dos tópicos mais importantes também que eu aprendi nessa caminhada foi a respeitar a decisão dele e a respeitar os amigos dele. Porque eu só julgava. A partir do momento que eu aprendi a respeitar. Como foi respeitar, Andresa? Não foi concordar, foi me calar. A partir do momento que eu me calei, que eu parei de criticar, eu aprendi a respeitar ele e os amigos deles. Aí eu fui lá, cumprimentei todo mundo, abracei. Tia Gi tá orando por vocês, tia Gi gosta de vocês. E ali eu abracei ele. Aí ele, mãe, eu vou ter que subir.
porque agora eu vou gravar. E nisso que ele subiu, que a gente saiu da pizzaria, ele mandou uma mensagem pra mim. Mãe, eu tô aqui em cima com uma vontade de gritar e de chorar, porque tem algo preso dentro de mim, tem um choro, eu quero chorar, porque hoje eu consegui te abraçar. E tem um vídeo que ele até fala que ele não conseguia me abraçar. Agora a gente se abraça. Todo culto que tem tá abraçado, me fazendo carinho. E ali foi um reencontro, assim, tremendo. E eu lembro que eu fui fazer um trabalho em João Pessoa. Eu comprei 4 camisas iguais. Foi 2023. Comprei a mesma camisa pra nós 4, que é uma Kombi. Tem até a foto do zap dele. Eu, Arthur, Antônia e ele com a mesma blusa. Só que eu consagrei essa blusa 1 mês no altar. Monte, consagração, levava essa blusa. E aí, quando foi no dia 26 de outubro, 26 de abril, que é aniversário dele, o Espírito Santo falou assim, hoje você pode ir lá na casa dele, levar a blusa. Aí eu falei, meu Deus, aí hoje você pode ir. Vai porque eu te garanto. Porque quando eu cheguei na casa dele, na mansão, eu entrei e cheguei na cozinha, tinha um rapaz fazendo comida, tinha um rapaz com a tornozeleira eletrônica no pé. Aí eu falei, Alex, ele, mãe, não reclama não, porque foi eles que me deram abrigo quando eu tava morando no lixo. O rapaz cedeu pra ele a metade de uma casa. Então, assim, ele tem a gratidão, o Alex é muito grato. Sim. Aí eu, Rodrigo, por que você tá com essa tornezeleira? Aí ele, não, tia, pra me explicar. Aí uma das coisas que ele falou pra mim, ele falou assim, tia, eu acho linda a sua amizade com o Alex. E a gente não tinha amizade nenhuma, mas o pouco que tinha, Sim. ele achava lindo. Então, assim, pouco não é ausência. A mãe que estiver ouvindo agora, se ela tiver um pouquinho de fé, ela tem que saber que tem alguma sementinha ali que vai gerar, vai virar uma árvore linda. Sim. E eu lembro, Andresa, que ali, naquele tempo, dentro da casa dele, conversando, eu só falei assim para Antônia, senta aí. Fiz sinal, né, com o olho, né, porque assim, cara com a tornozeleira no pé, com a faca na mão, cortando batata, tu quer correr. Aí o Espírito Santo, eu te trouxe, eu te trouxe, eu te guardo. Nisso que o Espírito Santo falou isso comigo, desce um jovem da escada, totalmente assim, cinza, de droga, cinza. Aí eu, quem é esse, Alex? Ele, esse aqui é o Pedrinho. Eu falei, Alex, tu tá maluco? Ele, mãe, fica quieta, mãe. Vai começar? Eu, não. Aí eu falei, vou levar o Alex pra tomar um café e eu vou fazer uma oração antes. Aí eles, não, a gente vai botar uma blusa. Aí eu falei assim, Alex, eu trouxe uma blusa pra você. Os meninos botaram a blusa deles. Quando o Alex botou a blusa, que tava sendo consagrada, Andresa, ele surtou. Naquela sala, a gente deu a mão, quando ele botou a blusa ele vestiu, que eu comecei a falar, pai, ele surtou. Ele começou a correr pelo quintal. Eu tô com crise de ansiedade. Eu tô sufocada. Ele começou a se rasgar todinho, o corpo todinho. Aí eu, em nome de Jesus, tá repreendido. Nossa. Você vai continuar com essa blusa. Em nome de Jesus. Assim, foi algo surreal, Andresa. Aí ele se acalmou, voltamos pra sala, a gente chorou. Saímos pra tomar um café. E assim, eu fiquei, Senhor Jesus amado, Senhor, eu falei assim, demônio, aqui dentro, o que eu vou fazer? Ao Senhor, mantenha calma, porque eu te trouxe, eu vou te garantir. Sim. Botei ele no carro, passamos em vários lugares, paramos num local para fazer um lanche. E nesse local foi até onde ele conheceu o meu pastor Guilherme, atualmente o pastor dele. E aí o pastor Guilherme veio, conversou com ele, fez uma oração e deu a Bíblia que ele tem até hoje. Deu a Bíblia pra ele. Daí nós viemos embora, aí ele levou mais um ano pra eu poder ver meu filho de novo, 2023. Sim. Depois de 2023, só fui ver meu filho em 2024. Porque o Espírito Santo não deixava eu ir quando eu não era pra ir. Tinha tudo um mistério. Sim. As coisas do Senhor tem todo um mistério, porque só Ele sabe. E aí, 2024... ia ter o congresso da juventude. O que eu fiz? Comprei a blusa dele. Mesmo ele não sendo da igreja, eu comprei a blusa do congresso e também comecei a profetizar. Um dia o Alex vai estar aqui nesse banco. Um dia o Alex vai estar aqui nesse lugar. E toda vez que eu vi um jovem ainda, eu falava, um dia vai ser o Alex. E o melhor de tudo que eu aprendi é você se alegrar com a vitória de outra mãe. Não é você questionar. Poxa, a filha de fulana foi, o filho de Beltrano foi, o meu não. Senhor, tá demorando. Quando eu comecei a celebrar as vidas que estavam indo pro altar, foi diferente. Assim, algo diferente. Foi algo diferente, Andresa. Eu já não me incomodava tanto com meu filho, porque eu falei, Senhor, eu falei mesmo com o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser salvar, o Senhor vai salvar. Se o Senhor não quiser salvar, tudo bem, não tem problema. Só não quero pisar dentro do presídio. Eu me recuso a pisar dentro do presídio. E toda vez que eu vi uma reportagem, eu falava assim, não deixa ser meu filho. Porque assim, a droga, a maconha, ela puxa a cocaína. A cocaína vai puxar um êxtase. O êxtase vai puxar um LCD, eu não sei que tipo de droga é essa. Porque ele já usou vários tipos de droga, vários. Tem vídeo dele, tem uma página que fizeram pra ele, que eu não consigo nem ver o que ele faz. Não consigo, assim, não tem estrutura pra ver o que ele faz. Então, assim, quando a gente começa a celebrar a alegria da irmã, do irmão, fica mais suave. Aí o reino entende o quê? Ela não tá fazendo barganha comigo. O coração dela não tá no filho. Porque muitas das vezes tem mães que fazem o filho de altar. O filho de guru. Exatamente. O filho de Deus. Não é.
Se o Senhor quiser te curar, Ele vai te curar para a glória dele. Se o Senhor libertar, é para a glória dele. Se Ele não fizer, também é para a glória dele. Foi quando eu entendi. Falei, Senhor, se o Senhor quiser salvar... E aí a gente comprou a blusa do congresso. Comecei a orar. Ele foi no congresso, mas não voltou. Nesse dia ele foi, também não voltou. Foi ele e o amigo dele, assim, o olho muito fundo, muito abatido. E eu continuei orando. Isso foi em 2024, congresso de... A gente tá em 2025, né? Isso, esse ano a gente tá em 2025. É 2023, eu tô tão coisa nas datas assim, 2023, isso mesmo. Aí ele foi e tal. Aí ano passado, eu comprei de novo, antes do congresso, né? Eu lembro que antes do congresso, eu participei de um culto onde essa irmã, a pastora, falava que Deus estava julgando a minha causa. Aí ela falou assim, tem um rapaz que tira teu sono. Aí eu falei, tem mesmo. Tem um rapaz que tira teu sono. Senta aqui na cadeira do altar, porque hoje o Senhor vai julgar a sua causa. E você vai fazer um propósito. A gente vai enterrar uma garrafa de azeite no monte, 7 dias, e vou dar pra esse menino beber. Só que nesse período, ele já tinha encerrado o contrato. Sim. E voltou a morar numa favela lá em Andaraí. Porque aí alguém abriu as portas lá pra ele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou levar uma garrafa de azeite lá no Andaraí pra esse garoto beber? Então não tem como, isso foi mais ou menos em maio. Só que ano passado eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida, a nível ministerial. E muitas das vezes a gente acha que retroceder é vergonha. Não adianta você caminhar e o Senhor não tá na tua frente. Ah, eu vou dar um passo. Se o Senhor não der o passo, você vai dar o passo em vão. Então ano passado assim, foi um ano assim, de muita renúncia. Eu tive que dar um passo atrás para ver a mão do Senhor agindo. É um momento que talvez para as pessoas foram de covardia, para mim foi um momento de botar a mão na bênção. Foi onde meu Samuel começou a dar sinais de contração. Sim. Eu comecei a sentir as contrações, literalmente, que Samuel ia nascer. E aí, ano passado, voltando, dando um passo atrás, renunciando a muita coisa, focando nos pés do Senhor. E aí, eu lembro que em março, abril, eu tomei essa decisão. Em junho, ele me manda uma mensagem. Mãe, quero voltar a morar aí perto, o que a senhora acha? Eu falei, acho bacana, vem pra cá, pra perto e tal. Vou começar a procurar pra você, alguma coisa assim. Eu comecei a procurar. Aí, em julho, eu achei um apartamentozinho pra ele. E aí, ele me mandou os documentos dele. Mandei pra mobiliária, a mobiliária não aceitou. Recusou, porque assim, a vida é totalmente descontrolada. Sim. Recusou, eu tava numa padaria tomando café. Quando recusou, eu falei na mente, eu falei assim, eu não vou entrar nesse negócio com o Alex. Aí levantei pra pegar outro café. Quando eu levantei, o Espírito Santo, você vai entrar nesse negócio com ele. Sabe por quê, Gisele? Você foi no cartório, você testemunha com uma amiga alugar uma casa e pro seu você não vai fazer? Eu sentei, eu fiquei quietinha assim, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada escondido do meu esposo. Sim. Tudo tem que ser passado pro meu esposo. Sim. Porque é ele que assume toda a responsabilidade. Sim. Quando eu acabei de falar isso, pensando isso, eu falei, vou ter que ligar pro André. Aí o André, o Alex quer voltar a morar aqui perto, e aí ele não conseguiu alugar uma casa no nome dele, eu tô pensando em mandar o meu documento. O que você acha? Não, manda o nosso documento, porque se a gente não for a rede de apoio pra ele agora, quem vai ser? Que e benção, detalhe, né? Eles não tinham amizade nenhuma. Eu falei, Senhor, que tá lindo, né? O que tá acontecendo? Mandei meu documento, na hora provou. Quando eu peguei o documento e a chave, em julho mesmo, eu só andava com a chave e com o documento para o contrato com um monte. Acho que eu lembro de você andando com o negócio, você não falava, acho que você não falava o que era, você é um propósito. Eu só andava com isso, eu vi, acho que era uma pasta, andando, eu lembro. Eu não falava para ninguém, exatamente. Porque eu não falei para ninguém. Só tinha 2 irmãs que sabiam que ele ia se mudar para cá. Sim. E assim, a Dracma, ela fala que a mulher fechou a porta da sua casa e nenhum vizinho entrou para participar do movimento de procurar a dracma perdida, de procurar moeda. Então, tem momento da sua vida que é de porta fechada. Exatamente. Não é com todo mundo. É fechar a porta, você vai gritar dentro de casa, você vai gemer. Eu lembro que teve um dia, quando ele chegou do trabalho, eu tava no chão, eu chorava, eu gritava de dor, a minha alma gritava. Eu até postei nesse dia uma pregação do Bruno Albino. Aquilo ali que rasgou meu coração, que eu gritava pelo meu filho. Eu quero meu filho, eu quero meu filho, eu quero meu filho. Aí o André desesperado, vamos, eu te levo lá. Eu não posso ir, eu não podia ir, porque o Senhor não tinha mandado ir. Eu tinha que suportar ali. Mas eu gritava, Andresa. Aquilo ali foi surreal pra mim. E aí eu com um contratozinho na mão, um monte, subindo, chavinho, orando. E um dia antes dele se mudar, ele se mudou em agosto de 2024, eu já tinha comprado a blusa da festividade pra ele. E consagrando também. O segredo é oração, consagração e jejum e palavra. Aí eu peguei, ele se mudou dia 19 de agosto. Dia 18 eu entrei com 2 irmãs
a irmã Sônia e a Cleise, filho da Cleise, para orar a casa. Oramos o apartamento todinho, ungimos, oramos, clamamos. E ali entregamos ao Senhor. No dia 19, quando ele se mudou, ele mudou 4 horas da tarde, quando foi 11 horas da noite ele me liga. O que tá acontecendo? Eu me mudei, tô ficando doente. Eu me mudei, tô doente, tô queimando de febre. Aí o Espírito Santo, sou eu. Aí eu falei, vou mandar uma farmácia entregar o remédio aí. Entregou o remédio. Quando foi 1 hora da manhã, ele me liga. Eu tô ouvindo gente orar aqui dentro. Tem gente orando aqui dentro. Eu falei, Alex, fica na oração. Aí, porque assim, mesmo ele estando no Egito, ele sempre botava versículo bíblico. Sim. E aí eu falei, fica ligado na oração. E aí, isso 19 de agosto, aí os dias foram passando e minha orientação pra ele foi, não pode usar droga dentro dessa casa. Sim. E o que ele fez? Usava a droga dentro da casa e postava. E eu reconhecia por causa da luminária. Sim. Aí eu falei, meu Deus, esse garoto vai ser expulso dali, esse garoto vai ser expulso, vai sujar meu nome. Isso 19 de agosto. Quando chegou setembro, a festividade foi do dia 19, 20 de setembro, eu lembro que depois do dia 10 de setembro, ele começou a me mandar foto de visualização única no Zap e um áudio. Mãe, a foto era ele chorando. Aí o áudio era, mãe, tem alguma coisa dentro de mim se movendo muito estranho. Eu não consigo parar de chorar enquanto eu oro. Eu não tô conseguindo parar, não tô me contendo. Eu falei, Alex, é o Espírito Santo dentro de você. Continua orando. E mesmo assim ele usando droga, usando droga. E eu lembro que numa quinta-feira, começou o congresso, eu sentada, e o pastor tava pregando sobre a água que sacia, a água que jorra do trono. E aí eu falei pra irmã do lado, é essa água que o meu filho tem que beber. O meu filho tá com sede dessa água, diante de Deus. Ele me ligou na hora, mãe, vem me buscar amanhã pra poder ir pra igreja. Eu tenho que ir pra igreja amanhã, pelo amor de Deus, eu não suporto mais, me ajuda. Eu falei, calma, amanhã tem culto. Só que amanhã, sexta-feira, eu vou estar indo para Espírito Santo, que eu fui para a pastora Edna. Sim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar tua blusa do congresso aí e peço quando ele te buscar. Só que quando ele se mudou, em agosto, dia 19, ele falou assim, tem como a senhora lavar minhas roupas? Eu falei, tenho. Separa o cesto que eu vou trazer. Então, assim, lembra da estratégia do azeite que eu tive que dar pra ele beber? Sim. Eu peguei o cesto de roupa para lavar. Quando eu cheguei aqui na minha casa para lavar, o Espírito Santo falou assim, não bebeu o azeite, mas vai ter azeite na roupa dele. Eu falei, agora, pegava a roupa, sacudia, caía resto de maconha no chão da cozinha e jogava na máquina, repreendendo todo o espírito demoníaco das drogas, vício da prostituição, da mentira. Eu repreendia tudo que tinha que repreender. Estendia orando, dobrava orando, ungia, só que ele não sabia que a roupa estava sendo ungida. Então foi 1 mês ungindo a roupa sem saber. E até hoje eu faço isso. Até hoje. Aí eu lembro que eu preparei o cesto de roupa dele, deixei na casa dele, já orado e ungido. Falei, ó, tá aqui tua roupa e eu preciso do congresso. Tô indo para Espírito Santo, vou pedir pro André vir te buscar. Saí meio-dia, eu lembro que quando foi mais 7 e pouca da noite, tava na estrada ainda, eu lembrei dele. Aí eu liguei, Alex, vou pedir pro André te buscar. Ele, não precisa, já estou na igreja. Aí eu continuei dirigindo, fui embora. Quando foi 10 horas da noite, quando eu entrei no hotel, tomei banho, deitei, que eu pensei em dormir, 10 e pouco, 11 horas, o meu celular começou a vibrar direto. Várias mensagens, muitas mensagens. Teu filho tá no altar, teu filho tá no altar, teu filho voltou pra Jesus. Aí eu falei, ué, quem tem que estar aí é o Espírito Santo. O Senhor me tirou de cena para ele poder agir, porque a glória não é da Gisele, a glória não é do meu joelho dobrado, a glória é do Senhor. Porque dobrando o joelho ou não, agora sempre vai ser dele. Então não é por conta da Gisele, é o Senhor. Então o Senhor me tirou de cena. Gente, para não ver meu filho no altar naquele dia, foi assim. E assim, eu fiquei tão extasiada que eu não conseguia nem dormir. Eu lembro que eu deitava assim, minha mente ficava assim, gente, meu filho tá no altar, meu filho tá no altar. E foi o boom no Instagram, porque ele é bem conhecido. Aí quando foi 1h pouca da manhã, eu falei, vou olhar o Instagram. Quando eu olhei o Instagram, ele com mais de 10 cigarros de maconha jogando no vaso. Eu falei, meu Deus, o Senhor tá movendo. Glória a Deus. Aí eu acordei ali no sábado, assim, sabe? Fui pra igreja lá em Espírito Santo, assim, foi tremendo. Aí no domingo, minha filha, eu vim embora igual uma bala. Eu saí cedo pra chegar a tempo de participar do último dia do congresso. Aí ali a gente se abraçou assim, sabe? Eu só chorava. O choro de anos. Só que todo dia a gente tem que se libertar, né, Andresa? Foi um processo assim. Ele passou pela questão da abstinência, houve um sofrimento, graças a Deus não precisou ficar internado. Eu lembro que ele voltou numa semana, na outra ele foi participar de um evento chamado Radical, e eu fiquei com a chave da casa. E quando entrei na casa dele, tinha lá os potes da maconha, o uísque, muita bebida. Na hora eu peguei pra jogar fora. O Espírito Santo falou assim, não bota a mão, apenas unja. Comecei a ungir a boca das garrafas, ungir tudo que tinha que ungir. Quando ele voltou, ele já voltou jogando tudo fora. Quanta sabedoria, né? Você falou de um negócio que é muito importante. E a gente
quem tiver ouvindo a gente assim, como assim? Não pode ver o filho? Mas a gente não tem que julgar, porque assim, Deus sabe como agir. O importante é que você foi obediente às instruções de Deus, né? Porque se a gente tentar, talvez se você tentasse fazer do seu jeito, não teria acontecido do jeito que aconteceu, né? E precisa ter muita sabedoria. Você vê, por isso eu falo assim, não joga fora, porque o Senhor ia começar a trabalhar no coração dele para ele começar a ter essa atitude, né? E você fez o papel ali certo, de mãe, fez igual a sua mãe, entregou Samuel ali no altar de Deus, né? E Deus foi agindo. Quanta sabedoria. E assim, aí eu fiz, aí não sou boba, fiz uma cópia da chave pra mim também, né? E aí toda vez que eu tenho oportunidade de ir na casa dele, eu sempre oro o Salmo 91 e vou ungindo tudinho. Vou ungindo, e vou ungindo, e vou ungindo. E daqui mais ou menos uns 10 dias, eu acho, 15 dias, vai fazer um ano que ele voltou. Glória a Deus. Um ano sem usar drogas, um ano na presença. Não tem sido fácil. Ele sente falta dos amigos, né, que ele fez, independente dos amigos ainda estarem nessa condição. Foi criada uma amizade. A gente tem orado por jovens que ainda estão no Egito e são filhos de mulheres de Deus, sabe? E no mínimo que eu pude fazer, e vi a grandiosa glória de Deus, muitas mães me mandando mensagem, Andresa, tem muitas mulheres precisando de ajuda, sabe? Muitas mães mesmo, que nem de várias religiões, tá? Olha. Mães de outras religiões pediram que eu fizesse um encontro com elas. Que lindo. Pra poder falar sobre o que o Senhor tem feito. Então, assim, a água não vai parar em mim. Eu não vou conter essa água. Eu não preciso de altar para falar o que o Senhor fez. Eu preciso de voz e de mulheres que queiram ouvir o que o Senhor fez. Eu preciso falar da libertação que o Senhor deu ao meu filho, dentro do elevador, dentro do mercado, no sinal eu falo. As crianças falam assim, mãe, você tá maluca? Eu falo. Conhece o Deschamps? Jesus libertou o Deschamps. Conhece o Deschamps? Meu filho, Jesus libertou o Deschamps. Conhece? Eu vou falando, porque tem que ser falado, porque assim, Jesus fez milagre, né? A mulher foi buscar, a samaritana foi buscar água, né? Jesus fez milagre, ela foi falar do milagre de Jesus, sabe? Não tem que parar em mim, não vai parar no meu filho, porque eu creio que outras mães vão poder dormir tranquila como eu durmo. Andresa, quantas vezes eu acordava de madrugada e orava, Senhor, onde quer que meu filho esteja com ele. Quantas vezes ele estava no morro segurando uma arma, segurando um fuzil, por segurar. E eu pergunto pra ele, Alex, por que tu fazia isso, mãe? Por fazer. Não dava nem um tiro, mas assim, algo me levava. Então, assim, a gente não tem assim como você ficar julgando, brigando, gritando. Não é no muito falar. Hoje eu tenho essa experiência, e agora eu tenho mais um de 14 anos, e eu falo, Senhor, eu não vou passar pelo mesmo processo, porque hoje o Senhor me deu sabedoria para agir. Então, assim, o Alex fala, a senhora agora tá boba, né? A senhora agora tá mole. Porque com o Arthur agora é de outro jeito, mas o Senhor dá estratégia, já pegando experiência. Tem guerras que são travadas desnecessárias, por falta de experiência, de sabedoria, né? E por falta de maturidade. Com quem você vai compartilhar a sua guerra? Porque muitas das vezes o soldado que está contigo é o soldado que vai te dar o tiro pelas costas. Forte, é o soldado que vai te dar o tiro pelas costas, pra você nem nas costas, ele vai dar o tiro nas tuas pernas para você parar de caminhar. Forte. Entendeu? Então, assim, olha bem quem tá guerreando do teu lado. Não é todo mundo que é pra estar dentro da tua guerra. E assim, aí quando Jesus entrou na minha casa, trouxe a luz de volta e a gente achou a moeda perdida, porque uma moeda ela tem valor. A dracma, na verdade, é uma moeda, né? Sim. De grande valor. Sim. E os nossos filhos, eles são herança, né? Herança, exatamente. De grande valor. Nossa, assim, e o Senhor sabe do desejo do meu coração. Hoje ele mora sozinho por enquanto, porque eu tenho orado ao Senhor para fazer a obra completa, para meu filho voltar para dentro de casa, porque vai ser eu, meu esposo e meus 3 filhos. Em nome de Jesus. E meu filho vai sair de dentro da minha casa casado. Glória Aí a ele Deus. fala, mãe, não quero morar com a senhora não, porque meu ritmo é outro agora. Eu falei, não, mas você sabe do meu coração. Assim, tenho certeza, Andresa. Nossa, e eu vejo, Gisele, que Deus te deu muita sabedoria nesse processo, até pelas coisas que você fala. Imagina, você sem saber onde está seu filho e deitar assim, em paz, sabendo que Deus está aguardando. Isso, assim, é algo que somente mulheres que estão em Deus, que decidem ouvir a voz de Deus, né? E confiar na voz de Deus, e confiar que Deus está aguardando, conseguem ter essa paz. Mas assim, eu tive essa paz, mas todo dia de manhã. A primeira coisa que eu fazia no Zap era olhar se o Alex estava bem. Sim. Assim, não tinha como. É natural. Mas... Uma vez até eu ouvi, não, a primeira coisa que eu faço é abrir a Bíblia. Eu falei, gente, me perdoa, eu sou carne. Primeira coisa que eu fazia era poder ver se meu filho estava em casa. Chegou em casa. E detalhe, ele sempre dizia, vou fazer show em tal lugar, mas eu já estou voltando para casa. E assim, Deus é lindo, Andresa. Deus, assim, foi tremendo. Eu até hoje não acredito no que o Senhor fez.
eu assim, eu fico falando, Senhor, eu até falo, gente, a Camila Barros fala, né? Olha, meus inimigos trabalharam direitinho, me empurraram pro processo. A mãe que estiver ouvindo, que estiver aí angustiada, se sentindo encurralada, fica tranquila. Esse é o caminho. Se nesse teu processo aí você não estiver passando por nada, Andresa, não tem como um cristão, uma mulher de Deus, servir a Deus e o mar não se agitar. Verdade. Alguma coisa tá errado. Se tá calmo demais, tem alguma coisa que tá errada, né? Alguma coisa tá errada. Se tá calmo demais, é Satanás que tá no controle. Se tá calmo demais, tá na mão do inimigo. Isso é fato. A partir do momento que você entrega, que você não negocia com o pecado, aí, minha filha, aí vem a guerra. Aí você bota lá, pega a Efésios 6, né? As armaduras. Capacete da salvação, pega o escudo, pega a espada, a coraça, calça a sandália da palavra, né? E vai marchar. Glória a Deus. E eu vejo, né? Eu vou lá no culto e eu vejo mesmo ele adorando. Ele tá lá. Gente, realmente, você falou a glória de Deus, né? E é muito bom ter os nossos filhos pro Senhor, né? A gente tá ali sendo um instrumento de Deus, guerreando, orando, né? Mas ver nossos filhos servindo a Deus, eu acho que não existe nenhuma recompensa melhor do que essa, né? Depois da nossa salvação, é óbvio, mas ver os nossos filhos ali servindo o nosso Deus, servindo o Senhor, né? Jesus Cristo é uma paz, assim, que as mães sentem. É uma paz, Andresa. Uma paz e segurança, assim, né? Não sei se você viu ele antes, né? Assim, por fotos, tá um outro rapaz. Nossa, um outro rapaz. Tá muito assim... Você vê, assim, nova vida. Vida, assim, sabe? Não tem... É assim, nossa, é gratificante. Todo o cansaço que eu senti da luta, sabe? Pensei em desistir, mas não desisti, graças a Deus. É o que eu falei, já tive vontade de desistir e cansaço. Sim. Mas no outro dia o Espírito Santo vem com renovo. Renova, né? Nossas vem forças. Com renovo. Que ele sabe que nós somos pó, né? Somos ser humano. Aí tem um ano, então, que ele se converteu, que ele aceitou Jesus, que ele tá na presença do Senhor. Mas esse processo dura quanto tempo, Gisele? Dessa luta? Desde 2018. Ele, assim, então, esse processo todo de... vamos botar uns 8 anos. Uns 8 anos. Uns 8 anos. 8 anos, né? 8 anos. Isso é pra gente, as mães que estiverem ouvindo, né? Talvez tenha filhos nessa mesma situação ou em outras situações, né? O segredo é não desistir. Não desistir, porque não é só das drogas. Tem no homossexualismo. Exatamente. Né? Homossexualismo, filhos com depressão. Sim. Ideologia de gênero. Sim, né? Muito, né? Sabemos que hoje em dia Satanás tem atuado muito nos jovens na questão da ideologia de gênero. Sim. Então, assim... Fugiu da minha mente que eu ia falar. Vestir as ferramentas mesmo. Isso aí. Vestir as ferramentas que Deus nos disponibiliza e usá-las, né? Sabe, Gisele, tem algo que eu tenho sempre falado para Deus. Deus, o Senhor nos deu ferramenta. Não me deixe enferrujar as ferramentas que o Senhor me deu. Porque Deus nos deu ferramenta, sabe? Mãe que está nos ouvindo, o Senhor te entregou uma ferramenta. E a ferramenta universal é a oração, né? Verdade. Então Deus nos entregou ferramentas. E é para usar essas ferramentas, perseverar, sabe? Ontem eu estava fazendo meu devocional, Gisele, lá em Tiago, e estava escrito assim... eu não vou saber dizer exatamente como, mas estava dizendo assim: aquele que pede sem duvidar, recebe. Mas aquele que duvida, não espere receber alguma coisa de Deus, porque ele duvidou. Então o segredo é como você fez, né? Tipo assim, crer e não duvidar. Porque você profetizava, eu tô vendo meu filho aqui com essa camisa do Congresso, eu vou ver ele entrando aqui pela camisa do Congresso. E realmente, eu lembro que foi bem exatamente nessa época que a gente viu lá a movimentação nas redes sociais, que ele foi para Jesus, e ele estava até com a camisa do Congresso, não estava? Então, assim, você creu e não duvidou que Deus ia fazer, que Deus ia libertar, né? Então, assim, o segredo é isso, é crer. Seu filho hoje não está... Tá vestido na droga, tá no homossexualismo, enfim, não importa, não sei qual a situação, mas é você enxergá-lo como Deus já vê ele, como você já vê ele, né? E assim, Andresa, eu acredito que a maior obra começa da mãe. Exatamente. Começa da mulher. Era um trabalhar também de Deus no seu coração. Trabalhar, né? Porque assim, não existe uma coluna que sustente um prédio se ela estiver com rachaduras. Ela vai ser interditada. Não tem como uma coluna rachada sustentar uma casa... um alicerce, não tem como. E ultimamente tem ardido muito no meu coração, não vou saber exatamente falar qual é o versículo, mas é Ezequiel 4, só não lembro o versículo, onde fala que para o Senhor cumprir o propósito
para o Senhor cumprir o propósito que ele tinha para o povo de Israel, ele teve que amarrar Ezequiel por conta do desconforto que ele ia ter que passar durante esse processo. Então, assim, infelizmente tem mães que não querem se posicionar, não querem sentir o desconforto, mas é necessário ali permitir que o Senhor te amarre, porque não é nada confortável. Tá na presença do Senhor, gente, é maravilhoso, mas não é confortável. Então, assim, que nessa tarde a gente possa permitir que o Senhor nos amarre, como ele amarrou Ezequiel, pra gente não se virar nem pro lado nem pro outro, porque a gente só vai se virar quando o Senhor permitir. Então, assim, esse versículo tem, assim, essa passagem tem queimado no meu coração esse mês passado. Então, é tempo de se permitir que o Senhor nos amarre para que Ele cumpra o processo nele nas nossas vidas. Eu falo assim, gente, demorou quase 9 anos, 8 anos pro Senhor chegar na minha casa. E aí eu lembro da viúva de Naim, fazendo o mesmo caminho 2 vezes, porque já tinha sepultado o esposo, estava saindo da cidade para sepultar o filho fora da cidade. E no percurso dela indo sepultar, né, antes do sepultamento, ocorreu o velório, com certeza. E Jesus está em Cafarnaum, curando a mulher do fluxo de sangue. Né? Se não me engano. O Jairo, curando a filha de Jairo, eu não lembro. Eu também não lembro. Ele estava em Cafarnaum. Aí eu fiz os cálculos. Eu fui lá no mapa pesquisar quantos quilômetros tinha. Porque o Senhor estava na noite anterior em Cafarnaum. E o Senhor chegou exatamente quando a viúva de Naim chegava no limite do portão para sair. Gente, Jesus chegou na hora exata. Tinha 50 km, eu acho, da cidade de Cafarnaum para Naim. Jesus andando. Eu falei, Senhor, o Senhor levou 12 horas, eu calculei, né? O Senhor levou 12 horas para chegar na viúva de Naim. Na minha vida, o Senhor levou 8 anos. Deus tem tempo. E também tem de Lázaro, né? Tipo, quando as irmãs dizem, mestre, não importa. Jesus super calmo porque ele é o dono da vida, ele tem todo o poder, ele calmo. Às vezes a gente que... Deus entende, né? Nós que somos limitados, a gente se desespera, fica ansioso. Quantas vezes eu ouvi, você tá ansiosa demais, você tá ansiosa demais, você tá ansiosa demais. E Deus, assim, super pleno, porque eu falei, Senhor, o Senhor levou 12 horas pra chegar na vida. Chegou no momento exato. Deus e chega detalhe, no momento ela exato. nem abriu a boca pra falar, ele contemplou o coração dela. Aleluia, é verdade. Né? Assim, eu fiquei apaixonada, assim, sabe? A gente vai, cada hora a passagem se renova pra gente, a gente se apaixona mais ainda, assim, sabe? Aí eu falei, Senhor, o Senhor levou 9 anos na minha vida pra chegar, quantos passos o Senhor deu? O Senhor passou em várias casas antes de chegar na minha. Então a mulher que tá me ouvindo agora, o Senhor já passou aqui em casa. O Senhor tá chegando na sua. Tá chegando na sua, creia, receba essa palavra, hein? Tá chegando na sua, tenha fé, não duvide, creia. Amém. Nossa, Gisele, que bênção, muito, muito obrigada por compartilhar esse testemunho lindo que a gente tem visto, né, assim, a obra de Deus na vida do seu filho. E eu creio que o Senhor continuará fazendo. Aquele que começou a boa obra, né, é fiel para aperfeiçoar. E eu vou viver a totalidade da promessa. Exatamente. E eu creio que vai acontecer assim como o seu coração deseja, né, de ver seu filho aqui dentro da sua casa, né? Ele trazendo a sua nora aqui para almoçar na sua mesa, fazer o almoço. Eu não conheço minha nora ainda, mas eu já abençoo minha nora, já abençoo os meus netos, a minha nora vai ser a mulher de oração. Os pais da minha nora serão pai e mãe também de oração. Porque você vai fazer ela completa. Tem que ser detalhista, né? Mas tem que ser detalhista. Você já sabe já, minha nora tá na forminha. Minha nora tá em alguma consagração por ele nesse momento. Eita, glória, eu creio. Eu vou ver lá. Ele é conhecido como Deschan, mas o nome dele é Alex, né? Alexander, tá. A gente vai ver aí o Deschan. Vamos ver Deschan, né? Que é o nome conhecido. Deschan aí, junto com a esposa aí, fazendo a obra do Senhor. E você tá falando, eu tô com ela aqui na minha mente. Ô, glória! Então já tem uma nora em vista. Mas se minha nora vai ouvir, que eu vou mandar pra ela, vou canal. Glória. Então, você que é a nora da Gisele. Eu vou falar mais uma vez, a minha nora tá ouvindo. Então, na hora da Gisele, quando você ouvir esse podcast aqui, ó, já sabe que ela já estava orando por você, hein? Ô, glória. Mas obrigada, Gisele. É você, mãe, que está ouvindo aqui esse testemunho. Que esse testemunho possa alimentar a esperança no seu coração, fortificar a sua fé e corra para os pés do Senhor, porque eu falo, né, eu gosto muito de Ana, porque eu falo assim, o problema não está em chorar, o problema não está em sofrer, né, como você mesmo falou, mas é para quem chora, para quem a gente chora e para quem a gente vai, né, Ana foi chorar pro Senhor, no templo do Senhor, né, e faça isso, vá para os pés do Senhor e que Deus te dê a paz do seu coração. Gisele, deixa também aqui o seu perfil, que eu sei que você bota lá, né? Tem seu testemunho, você fala, deixa o seu Instagram. E deixa também do seu filho, porque ele
Ele faz música, né? Faz música, agora tá fazendo eu acho que fala que é app, né? Não sei, porque os jovens falam diferente, sim. né? App. Acho que é rap, né? Esses áudiozinhos, assim, que fala EP. Ai, não vai entendo. Gravar, também não entendo, assim, que é novidade. Você é jovem. Eu tenho 20 Ele vai lançar, né, algumas músicas. É trap, mais evangélico. Ah, sim. Trap, acho que é trap, acho que é isso. Ah, sim. Derchan, Derchan o próprio. Né? É Derchan com X. Derchan com X. Isso, segue ele lá pra conhecer Derchan também. com X. E deixa o seu perfil também, Gisele. O meu perfil, tô sempre colocando lá um testemunho, dando dica do que fazer, né? Isso aí, segue a Gisele. Gisele com 2 L, Gisele, GISELLE.André. André com 2 E no final. Que é o seu marido, né? É meu esposo. Isso aí, segue a Gisele, segue o Derchan também, que você vai ser abençoado e edificado. Amém. Quero te agradecer por ter ficado até o final desse podcast, que o Senhor alimente a sua fé e te renove. Compartilhe esse podcast com alguma irmã, com mães, com mulheres que precisam estar ouvindo esse testemunho para que Deus fale o coração delas. Compartilhe, curte, se inscreve no canal também. Segue também o reconciliadas.m, que é o Reconciliada, né? Mulheres Reconciliadas. E o meu pessoal também, que é a Andresa A, com 2 A, Diniz. Deus abençoe sua vida e até o próximo.